Mais de 15 mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra fizeram uma marcha hoje em Brasília pedindo reforma agrária e mais estrutura para os assentamentos. Vamos voltar a São Paulo com a Renata Lopretti. Um grupo de manifestantes, Renata, chegou a entrar em confronto com a PM. Isso, Mariana, 30 PMs e 12 manifestantes ficaram feridos. Esses números são, respectivamente, da Polícia e do MST. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a sua sessão para afastar o risco de invasão do prédio, que fica na Praça dos Três Poderes. Amanhã, o MST vai entregar uma série de reivindicações à presidente Dilma num encontro marcado pelo Planalto de última hora em razão do protesto. Os Sem Terra desceram pela Avenida da Esplanada dos Ministérios. A marcha chegou a 3 quilômetros de extensão. Houve congestionamento. Os manifestantes passaram pela Embaixada Americana, num protesto contra a política externa dos Estados Unidos. Nós não queremos confusão! 600 policiais militares acompanharam o protesto, que começou sem incidentes. Quando o grupo chegou na Praça dos Três Poderes, por risco de invasão, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão. Tem notícia da segurança de que nós estamos correndo o risco, de invasão. A sessão foi retomada depois que o protesto foi para o Palácio do Planalto, onde houve tumulto. Manifestantes lançaram pedaços de grade, tambores de plástico, paus e pedras em direção aos policiais, que reagiram. Esse grupo de PMs foi cercado. Um deles atirou para o alto. Este outro correu com a arma na mão. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência ouviu as reivindicações. A presidente Dilma não estava no palácio. O governo vem atrasando muito a reforma agrária e é uma insatisfação muito grande. Nesta quinta-feira, uma comissão do MST vai ser recebida pela presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O grupo vai entregar uma pauta de reivindicações, sendo que a principal pede mais agilidade na reforma agrária. O encontro foi acertado entre os integrantes do movimento e o secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, que reconhece que o governo tem dado pouca atenção ao assunto. A reforma agrária teve nesse ano, de fato, um desempenho menor. Nós esperamos que em 2014 seja diferente, vamos trabalhar para isso. Segundo o MST, pouco mais de 7 mil famílias foram assentadas no ano passado. E em todo o governo Dilma, 176 desapropriações foram realizadas. O ministro do Desenvolvimento Agrário rebateu os números. Nós assentamos mais de 30 mil famílias no ano de 2013, assentamos 75 mil famílias nos últimos 3 anos, seja em novos imóveis desapropriados, em lotes vagos ou em terras públicas destinadas à reforma agrária. Agora a gente vai a Brasília, no estúdio, conversar com a comentarista de política, Cristiana Lobo. Cristiana, boa noite. Embora o MST esteja num evento já há vários dias em Brasília, o governo parece que foi um pouco surpreendido pelo tamanho da manifestação de hoje. O que você ouviu de avaliação no Palácio do Planalto? Olha, Renata, boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, essa espécie de meia-culpa aí do ministro Gilberto Carvalho de que realmente a reforma agrária tem andado de forma mais lenta do que esperava o movimento. Em segundo lugar, tinha um foco também no judiciário, onde o MST tem várias pendências, mais de 500 processos, eles dizem, por isso havia cartazes contra a Constituição e contra o Judiciário. E, por fim, essa questão com o governo federal. O governo não poderia ter sido surpreendido, como foi, porque esse encontro do MST já estava previsto, o movimento está comemorando seus 30 anos em Brasília. Inclusive, ontem à noite, o ministro Gilberto Carvalho foi a uma feirinha de produtos do movimento do Sem Terra, do Sem Terra, aqui em Brasília, ali diante do ginásio de esportes. Então, todo mundo sabia que isso estava acontecendo. Agora, como você disse, a dimensão da manifestação foi o que surpreendeu. Mas no final do dia, neste final do dia, no governo a gente ouvia muita defesa do movimento do Sem Terra e uma responsabilização à polícia do Distrito Federal, que é a polícia comandada pelo governo do PT, por ter começado esse confronto aí com os militantes. O que eles dizem é o seguinte, que eles quebraram as grades do palácio, mas foi para botar uma faixa. E depois que a polícia invadiu o ônibus dele, onde estavam
Cruzes, que eles iam fazer uma manifestação porque o policial achava que aquilo eram armas. Então, tomaram a chave do ônibus e aí se deu o confronto. O fato é o seguinte: o governo do PT não quer cortar suas relações com o movimento do Sem Terra. Neste momento, sobretudo neste ano de campanha eleitoral, é importante para o partido andar com esses aliados com os quais andou durante muitos anos. E não é agora, que é um ano de eleição, que eles vão querer ficar distantes. Sobretudo porque, recentemente, Renata, a gente viu uma entrevista do João Pedro Stedley, dizendo que acharia muito natural que o Sem Terra votassem na chapa Eduardo Campos e Marina Silva. Isso realmente é novo. Cristiana, obrigada. Olha, o MST é de uma natureza muito diferente desses grupos que a gente tem visto na rua desde junho do ano passado para cá. Ele faz parte de um grupo de movimentos sociais tradicionalmente alinhados com o PT. O clima azedou um pouco no governo Dilma, acusada pelo movimento de lentidão, quando não de desinteresse mesmo pela reforma agrária. Dilma foi a presidente que menos desapropriou terras para a reforma desde o governo Itamar Franco. É verdade que o número de desapropriações não é a única medida de sucesso de uma política agrária. Talvez a essa altura não seja nem a medida mais importante se a gente considerar tudo o que já se desapropriou nas últimas 2 décadas e a situação precária de muitos assentamentos. Mas é um dado sensível para o MST. Ciente disso e querendo agradar a todos os públicos possíveis na campanha da reeleição, como disse a Cristiana há pouco, ontem, por exemplo, a presidente estava em cima de um trator num evento do agronegócio, Dilma tomou providências. Na virada do ano, ela assinou o maior número de desapropriações num único dia desde o início do governo. Foram 92. E correu para avisar numa rede social que estava cumprindo a meta de 2013. Na mesma ocasião, ela concedeu benefícios para liquidação de dívidas de assentados e mudou as regras do crédito. Antes, em outubro, ela já tinha abandonado a exigência, que foi o governo dela que criou, de estudos para verificar se os assentados teriam condições de gerar renda suficiente na terra distribuída. Ou seja, uma tremenda guinada, mas parece que ainda não foi suficiente para satisfazer o MST, Mariana.